Então pessoal, vamos aqui para mais um vídeo tutorial. Hoje a gente vai fazer a mão, conectar ela no corpo e começando pela referência. Peguei essa referência de mão aqui que é um pouco diferente da que está lá no Moodle, mas funciona. Eu escolhi essa aqui, só pesquisei por mão cartoon, porque a mão do Batman aqui, Absolute, ela é um pouco mais gordinha. Então eu peguei essa versão aqui no Google mesmo, um pouco mais gordinha. Mas dá pra fazer com a outra, só faz os dedos um pouquinho mais solitos e aí vai dar certo. Aí vou fazer aqui fora como um objeto separado, né? E aí eu vou modelando a mão aqui. Se vocês lembrarem um pouquinho do exercício lá do robô, a gente começa com um cubo. E aí, primeiro passo, acertar as dimensões mais ou menos, pegar, colocar aqui nas marcações dos limites aqui da mão, tanto à frente quanto atrás aqui. Beleza, não precisa ser perfeito não, porque a gente vai ajustando à medida que a gente for adicionando novos cortes, né? Então um corte aqui no meio, aqui também. E o ponto que costuma dar muito erro aqui, é na onde que a gente vai tirar o dedão. Que às vezes o pessoal vem aqui, e puxa o dedão aqui do lado. Tá, vai puxando e faz o dedão. Isso está anatomicamente errado, porque o ponto, se eu fizer isso, o ponto de giro fica sendo aqui. E o ponto de giro do dedão é no meio da palma da mão, Você vem aqui, esse aqui é o dedão. E aí, para até posicionar esse aqui direito, a gente vai isolar essa área aqui, que seria a região aqui do dedão, que aí vai pegar a lateral e esse 1/4 de palma aqui, o dedão ele vai encaixar nessa área aqui. E aí beleza, mas pra gente não tentar acertar a forma cilíndrica do dedo de cabeça, a gente pode adicionar um cilindro aqui, pra não ter que fazer no olho, ele já vai vir no formato certinho. E vai ser um cilindro de 10 vértices, esse menuzinho ali surge, às vezes ele está aqui reduzido, mas na hora que o cilindro aparece. E o Nothing Capsule Type, que vai ser um cilindro vazado. Beleza. Cheguei aqui, selecionei o cilindro, vou posicionar ele lá no lugar lá do dedão. E mais ou menos aqui, só posicionar mesmo, a gente vai fechar tipo assim a modelagem depois. Como eu falei, nem precisa ficar fritando para ser muito perfeito, mas só para posicionar essa forma cilíndrica aqui. E aí, como eu falei, o dedão ele vai encaixar aqui, então essas duas faces, que é a lateral, a gente vai tirar. Aqui, vai ser o pulso, então eu vou até deixar ele marcado aqui. E aí eu tenho que, por exemplo, para usar o bridge loops, o mesmo número de vértices que está aqui tem que ter aqui 10 vértices, então aqui tem que ter 10 nesse espaço aqui. Tem 6, então eu tenho que aumentar o número de cortes aqui, Ctrl R, beleza, subiu para 8, faltam 2 ainda. Então, vendo aqui, onde mais a gente pode colocar vértices, pode colocar um aqui, só que a gente tem que tomar cuidado. Vou deixar aqui vazado só para o corte não passar para um lugar que eu não quero, aqui abaixo do pulso, deletei as faces também. Então, deletei é só para evitar que ele passe para o outro lado e aí aumente o número de contagem de vértices aqui no pulso. Que a gente tem que tomar cuidado, porque esse aqui vai ser ligado no braço e depois no corpo. Então, se tiver vértice demais aqui embaixo, vai ser muito difícil para a gente conectar no corpo lá. Aqui lateral também, que é essa região aqui, por cima.
Beleza. Só aproveitando que eu já tô aqui, ó. Vou fazer um corte aqui também, né? Esqueci de ligar o Screencast aqui, mas liga agora, mas a essa altura vocês sabem que o atalho para adicionar os cortes é Ctrl R. Daqui, ó, 11 vértices foi um a mais. Onde é que apareceu um a mais aqui que não precisava? Ah não, só selecionou um errado aqui. Pra ver se tá certo. 10 para ver isso aqui, ó. Só para vocês lembrarem, vem aqui, ó. Statistics, nessa bolinha aqui. Só girar, vocês aparece esse menu. Statistics, girar o botão no meio do mouse. E caso eles não estiver aparecendo, caso estiver assim, ó. Você vem aqui, botão no meio do mouse e gira. Você vê a contagem de vértices. Então, ó. Para conectar, seleciona de um lado, Shift Alt clique para selecionar o do outro, Ctrl E, bridge de loops. Então, bridge de loops e tá aqui nossa conexão. Então a gente aqui, ó, a gente vai ajustando para ficar aquela forma um pouquinho mais arredondada, que fica mais suave, né? Fica mais orgânico, mais amigável. Então você vai ajustando os vértices aqui uns pouquinhos. E aí, ó, isso aqui eu nem falei em aula, mas pode ser útil, ó. Você pode usar o modo de escultura. Aqui para mudar para o modo de escultura, é aqui, ó, Edit Mode, Sculpt Mode. Aí ele tem uns pincéis aqui, ó, que podem ir ajudando. Se você segurar Shift, por exemplo, vai suavizando. Aí vocês usem com cuidado aí para usar esses pincéis aqui do lado. Mas o principal, ó, o brush normal que vai meio que crescendo e segurando o Shift, que ele vai suavizando. Mas tem as opções aqui embaixo, não vou entrar em muitos detalhes, só o brush normal e o Shift que suaviza é o suficiente. Por exemplo, aqui um rio pode dar uma suavizada e tal, mas fica aí de recurso para vocês. Você troca aqui, ó, modo de escultura e vocês vão ajustando. Mas eu vou fazendo aqui na mão mesmo, igual eu fiz na aula, adiciono os loops e vou criando aqui mais ou menos a forma. Depois, se achar que é necessário, eu vou entrando com o modo de escultura para deixar arredondado. E ó, quando tem um loop reto assim, às vezes fica meio durão, fica meio ruim. Então, ó, eu deleto o add loop, depois adiciono ele de novo, que ele vai vir no ponto médio, né? Então fica um pouco mais orgânico também. Truque aqui, ó, usando o Shift no modo escultura para dar uma suavizada mais rápido. Aí beleza, depois eu vou ajustando aos pouquinhos cada região, ó. Por exemplo, essa região aqui eu acho mais fácil fazer na mão do que usando o modo de escultura. Que eu venho aqui, seleciono o loop, ó, mexo ele um pouquinho. Outro lado também para aquela forminha arredondada. E agora vamos fechar o dedo aqui. Aí, achar onde seria a ponta do dedo, né? Olhem para a própria mão de vocês para pensar onde seria a unha. Essa parte que seria a unha vai ficar um pouco mais elevada. Enquanto a parte oposta ver, pensando aqui, ó, no dedo, ele vai fechar. A ponta do dedo seria isso aqui, né? Então, esses aqui ficam elevados. Você vai fazendo e que um desnível assim para fazer aquela formato da unha.
Deixa meio achatado. Deletar aqui para criar de novo mais cilíndrico mesmo. Um pouquinho chato aqui adivinhar onde seria a unha do dedo, mas acho que seria mais ou menos aqui, ó. F. Aí para fechar o dedo, o negócio, ó, vai sobrar 2 vértices aqui do lado e 2 vértices do outro. Então, ó, fecha essa face aqui, ó. Faço esse corte. Aqui eu tô fazendo reto só pra ficar melhor. Aí esse corte, ó, Ctrl R, gira o botão do mouse, vira 2. Pra unir isso aqui, ó, Alt M, ó. M, só M. Aí eu quero que gruda nesse aqui, então eu seleciono ele por último, primeiro, tanto faz, o que fica em branco é o ativo. M, at last. Aí ele liga no último selecionado. Aí beleza, fechei aqui, aí eu vou fazer aquela silhueta do dedo. Usando o O, que é a ligação proporcional, eu puxo uma região inteira. Pode ficar talvez mais fácil aí de posicionar. Aí eu posso adicionar mais cortes para ir acertando. A forma do dedo. Aí, trabalho chato de ir puxando vértice, como eu falei, vocês podem tentar usar o modo de escultura, se vocês acharem mais intuitivo, do que puxar o vértice um a um. Mas é trampo de qualquer jeito. E aí, puxando o vértice. Não. Mas beleza, vocês podem ir ajustando infinitamente caso até ficarem satisfeitos, só para não tomar muito tempo do vídeo. Eu vou seguir aqui. Acabou que ele ficou um pouco maior aqui nessa visão do que ele deveria, então
Mas é trampo de puxando verso até ficarem satisfeitos aí. Se não gostar de puxar vértice, podem tentar ajustar pelo modo de escultura. Como é meio torta a posição do dedão, às vezes é meio chato de ficar girando aqui para achar a posição certa, mas é isso. Vamos passar agora para os outros dedos, né? Que vão ser cilindros também, só que vão ser cilindros um pouco menores, que vão ser de 8 vértices. E só precisa fazer. Fiz como objeto separado, só vir aqui. Vai fazer diferença porque não tem modificadores ainda. Aí, aqui no modo de edição, você adiciona um cilindro novo aqui. Vou fazer um dedo e os outros vão ser cópias do primeiro, né? Então, vou fazer aqui o dedo médio, que é o maior, né? E aí, eu vou depois Ctrl R para fazer que seria tipo os gomos aqui do dedo. E lembra, ó, na região que tem articulação, você deixa tipo assim 3 cortes mais ou menos próximos. Um truque para eles ficarem mais ou menos do mesmo tamanho, ó, vem aqui ó, no modo de aresta, seleciona os dois, usa Ctrl B, que é bevel, aí ele cria isso aqui, depois você vê ó, Ctrl R no meio, aí eles têm o mesmo tamanho certinho. É uma prática, ó, assim, pegar isso aqui, SZ, aí eles afastam, mesma coisa aqui em cima. Aí essa região aqui, é mais uma face de cada vez. É bom essa região aqui para ficar aquele calombinho ali do dedo. Alt S. E aqui ó, na parte de dentro, você empurrar esses vértices aqui para dentro para eles ficarem daquela afundadinha aqui. Aí lembra que no Blender também, ó, você tem que indicar para o Blender para que lado essa articulação dobra, né? Então já deixar aqui ó, na dobrinha um pouquinho só. Essa base aqui vai ser mais larga, né? E eu venho aqui gomo por gomo aqui, ó, deixando um pouquinho só dobrado. Para fechar aqui, ó, vocês podem vir e vir onde estou, ó, Ctrl F, Grid Fill. Só que ó, tem que estar no sentido dessa reta aqui o giro. Para controlar esse giro, ó, vou deletar aqui só porque só aparece a opção na hora que eu crio, né? Ctrl F, Grid Fill, aí abre esse menuzinho aqui que às vezes ele está reduzido também. Aí vocês vêm aqui e vão ajustando o offset. Tem que estar assim, ó, reto. Que na hora de, só adiantando vocês, na hora que a gente faz o VMap aqui, ó, se ele estiver reto, você consegue selecionar um loop inteiro que vai de uma ponta a outra e fica mais fácil. Aí, beleza, fiz o primeiro aqui, ó, mesma coisa, vou fazer a pontinha aqui um pouco. Só uma dica aqui, ó, se vocês quiserem fazer o personagem aqui do Batman, ele não tem unha, né? Mas caso esteja fazendo um personagem diferente que tem a unha, pra fazer, ó, você vem fazer uma extrusão com E, aí eu, por exemplo, teria que ser um pouquinho menor aqui talvez, mas faz uma, agora ficou pequeno demais.
extrusão com E. Aí eu vou a fundo, né? Diminuo um pouquinho de tamanho, passo uma nova extrusão puxo pra fora. Que ainda não tá aparecendo não, né? Mas na hora que eu adiciono o Subdivision Surface, aí forma a unha. Esse é só ajustam aqui a parte da frente, mas que o Batman não tem unha, então não vou me preocupar com isso não. Vou adicionar o Subdivision Surface, mas não vou se preocupar com unha. Fiquem sabendo caso estão fazendo um personagem um pouquinho diferente que precise. Acho que pelo modelo lá, esse Batman aqui ele é um pouquinho mais, eles são mais grossos assim, né? Então isso bem evidente. E aí, ó, fez um, vamos fazer cópias para fazer os demais. Pindinho aqui que vai ser o menor. Aí ele tem que ficar, né, nesse intervalo aqui, cada um deles. Aí beleza. Agora a gente tem que unir aqui. Aí a gente vai aqui, ó, vai deletar essas faces da parte de cima da mão. Eu achei esse dedão tá me incomodando. Tô achando ele, apesar de tá mais ou menos batendo com a referência, tô achando ele meio grandão. Então, mas modelar é isso mesmo. Você vai ajustando não até ficar perfeito, mas até cansar. Mas aí só tome cuidado para não perder muito tempo ajustando, porque às vezes não vale a pena, né? Você gasta muito tempo e mas façam o melhor puderem aí para atingir o formato. Aí beleza. O problema aqui, ó, se vocês forem ver, ó, tem aqui 3 vértices aqui em cima para unir aqui com 2. Então eu tenho que aumentar o número de cortes aqui para conseguir unir esses dedos com a mão. Então, ó, o que a gente pode fazer? O problema é que se eu vir aqui ó, só fazer cortes, ó, vai dar uma série de problemas. Ó, primeiro, isso aqui vai atrapalhar a forma da nossa mão e eles vão até o pulso. Então se eu só adicionar cortes aqui, eu vou aumentar muito o número de vértices aqui embaixo. E 10 já está até um pouquinho acima do ideal, que seria 8, mas está de bom tamanho ainda. Então, temos que arrumar um jeito. E aí a gente vai usar o atalho K, de knife, faca. Eu venho aqui ó, até ficar verdinho, que aí ele vai criar um vértice no meio dessa aresta. Venho e aí eu vou desenhando mais ou menos aonde eu quero desenhar esse vértice. Aí vocês vão pensar, ah, professor, mas criou o N-gon aqui, que é uma face não quadrilátero, aí temos que evitar. Realmente, temos que evitar. Para tirar, ó, selecione esses dois vértices, usa o J de join. E aqui também. E ó, vocês vão deixando mais arredondado assim. Faça a mesma coisa desse lado aqui, ó. Venho clicando. E na hora que terminar, pode só dar Enter que sai da faca. J. J. E aí, ó, mesma coisa que na costa da mão. Só que na costa da mão eu vou até um pouquinho mais fundo. Vou até aqui. Para fazer aqueles tendões. Aí eu posso... E aí, beleza. Agora a gente tem que unir aqui, né?
Esse aqui ficou um pouco longe nas costas, então só para não ficar muito estranho, vou dar aproximada aqui. Depois eu vou ajustando a mão inteira, né? E agora a gente só vai unir. Vamos fazer primeiro os fáceis, né? Esse aqui ficou um pouquinho afastado. Deixa eu mandar na mesma direção, ó, mas... Vem aqui, ó, seleciona 4 vértices, F. Deixa o espaço aqui entre os dedos por enquanto. Aqui do lado, vou fazer. Aqui deu alguma coisa errada. Ah não, só... Então ficou estranho mesmo. Pulei um. Beleza. Aí pra ajustando, ó. A parte aqui que ficou. Vamos usar o Sculpt Mode aqui. Criou uma face estranha, deixa eu tirar do... Ah, criou uma face maior do que deveria aqui. Beleza. Só deixa mais ou menos alinhada aqui essa região aqui do meio. Para fechar aqui, ó, vou vir aqui entre os dedos e vou fechar essa face aqui. Tem gente que, aí depois eu venho aqui, ó, Ctrl R, tem um corte aqui no meio. Tem gente que gosta de fazer fechar uma parte aqui. E o que eu prefiro é, faço um corte aqui no meio também, ó, mas eu seleciono esses dois, and merge. Aí pode ser de center, que vai ser o ponto médio entre esses dois vértices. Aí faz a mesma coisa pra região entre os outros dedos, F. Cuidado dela, selecionar o vértice errado, vamos fazer uma face em um lugar inadequado. Mais um. Aí beleza, eu prefiro isso aqui porque você consegue fazer essa seleção dessa região aqui, do outro jeito não dá. Aí beleza, mas como vocês podem ver, ó, aí agora tem que, por exemplo, esse dedo tá um pouquinho torto aqui, selecionar ele, posicionar mais direitinho. Esse aqui também, um pouquinho torto. Aí vamos vir ajustando. Deixar a força bem baixa aqui do modo de escultura para ir ajustando essas regiões aqui. Pode ser um recurso útil e depois, ó, vem puxando o vértice mesmo. Se vocês quiserem aqui desceu muito, um pouquinho mais pro alto, mas aí ficou bem torto. Deixar um pouquinho mais alinhado, mas preocupar muito que aqui o que a gente vai fazer. Aquela região do tendão, né? Você pode vir aqui, ó, seleciona, ó, olha só, Shift, clico, Ctrl, clico de novo. O Ctrl, ele vai meio que tentar fazer um caminho de um vértice até o outro. Por exemplo, Shift, clico aqui, Ctrl,
e seleciona esse caminho, ó. E aí, ó, deixa um pouquinho elevado aqui para fazer aquele tendão. É aquele mesmo truque, ó. Aqui tá meio fora, X, deleta o loop, crio de novo, aí ele meio que já vem na posição certa. Por exemplo, será que eu quero alguma coisa? Aí essa região aqui é a mesma coisa, Shift, Ctrl. Deixa eu abaixada, faço a mesma coisa aqui na frente. Elemento marcado legal, subir de novo. E beleza. Aí vocês podem ir ficar ajustando os detalhes quando vocês quiserem. Tô achando que o mindinho ficou grande demais, então vou selecionar. Ele inteiro aqui, então. Diminuída. Uma outra coisa que podem fazer, ó, dar uma curvada na mão para não ficar tão reta, ó. Vem aqui, ó. Seleciona essa região lateral da mão. Aí eu uso o O, né, que é edição proporcional. E giro um pouquinho para a mão ficar um pouco mais curva, uma aparência um pouco mais natural. Mesma coisa aqui. Giro um pouquinho. E vocês podem ficar brincando aí quando vocês quiserem. Essa mão. Beleza. Para unir, vou voltar aqui. Para unir agora ela com o personagem. Aí, alguns erros que podem acontecer antes, né? Por exemplo, às vezes na hora de vocês unirem os dedos com... Vou fazer um negócio aqui só para vocês verem. O que pode acontecer, vocês unirem os dedos, ó, pode ter um negócio estranho assim, ó. Dá pra ver que tem a conexão aqui não ficou tão suave. Aí você colocar no Shade Smooth, fica uma marca preta. Isso aqui quer dizer que as normais estão coerentes. No Blender é fácil, tem um lado de dentro e um lado de fora. Então, se uma está invertida e eu conecto com a outra, dá esse probleminha aqui. Aí é só selecionar todo mundo, o atalho é Ctrl Shift N, quer dizer, Ctrl Alt N. Não é Ctrl Shift N mesmo. E aí o Ctrl Shift N ele deixa as coisas deixar alinhadas assim, vamos deixar todas as paradas coerentes. E se vocês verem uma marquinha preta daquela em qualquer lugar, só selecionar todo mundo, Ctrl Shift N. Aquele que tem alguma normal ali que tá errada, só para vocês verem de novo. Girei aqui só para vocês verem, ó, uma marquinha escura, assim, quando você vem aqui eu achei de smooth. Entra em maldição, seleciona todo mundo, Ctrl Shift N. Beleza, aqui ó, o meu lado do mirror, olha só, é esse aqui. E essa mão, ela tá invertida. Aí ela vai ficar de costas, né, se eu tentar conectar ela aqui. Ela, na verdade, é a mão direita e deveria ser a mão esquerda. Só lembrar de para inverter, ó, se eu quero meter no eixo X, ó, SX-1. Pronto. Trazer de volta a referência aqui do Batman para conectar a mão até uma luva e não precisaria nem estar conectada com o braço não, mas vamos fazer aqui só para você saber. Primeiro, ó, tem que unir no mesmo objeto, né? Por último, você seleciona o que vai manter os modificadores. Aqui já tem um mirror, então ó, seleciono por último o corpo, Ctrl J, o mirror aparece do outro lado.
Eu acho que o pulso dele seria meio que muito largo, a gente não fez ele desse jeito, mas paciência. Primeiro a gente vai fazer o braço. A gente já sabe que é um cilindro de 10, que é o que está aqui no pulso, ó, 10 vértices. O Shift A, cilindro 10. Então vamos fazer aqui o braço. E aí, eita, grudou no mirro. Não fazer aqui o braço completo e adicionando os cortes. Aqui perto fica mais largo. Aí também fica largão, lembrando de ter articulação. Vamos deixar 3, né? Aquela coisa. Onde for que seria o cotovelo. Talvez. Não ficou meio que. Poderia ser aqui a base mais larga, mas. Eu vou pegar talvez essa parte aqui ó, de baixo. Para não ter que mexer muito. Isso aqui mais largo. Dá 10 com 10. Mas aí lembra daquela coisa de dar só uma giradinha aqui pro Blender saber para que lado que vai dobrar essa mão. Já até aqui o modelo até já tem. Até seguir ele aqui, ó. Como deixar só o botão proporcional por aqui. Só os conectados para não puxar partes de outros lugares. Ctrl E. Opa. Faltou o vértice. Ó, deu errado. Tem vértice a mais aqui. 10. 10 também. Foi. Agora foi. Às vezes o Blender dá um erro de cálculo, é só ficar refazendo. Aqui é útil de usar o Sculpt Mode para dar uma suavizada na região. Outra coisa, ó. Deleta e faz a transição melhor. Produção de novo. Realmente, se for o caso. Também ficou grande demais. Agora, para unir aqui embaixo, ó, 4 faces, eu sei que tem que ser 8 vértices aqui, então preciso arrumar mais 2. Poderia fazer aqui em cima, ó,
Um aqui, um aqui. Mas acho que vai criar menos dano, vai ser... Isso aqui na hora. Criar uma aqui, ó, que já vem 10 direto. É só selecionar um lado, selecionar um outro, Ctrl F. Build Loops. E aí? Vocês vão ajustando aí pra até ficarem satisfeitos. E aí? Beleza, já temos aqui as mãos unidas e terminamos aqui.